Saudações a todos e a todas, sejam todos e todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a perda da propriedade, tá? Esse vídeo é complementar a aula da disciplina de Direitos Reais e vou trazer algumas hipóteses de perda da propriedade. Bom, a gente no estudo dos direitos reais nós passamos, né, pela parte da aquisição, vemos as formas pelas quais alguém pode adquirir o direito de propriedade. E agora a gente vai ver como o outro lado da moeda, né? Se alguém adquire, o outro, consequentemente, alguém perderá essa propriedade. Nós temos como formas de perda da propriedade alguns casos, como por exemplo a alienação. Então, quando você aliena o imóvel, você doa o imóvel, você vende o imóvel, por exemplo, você tem aí a perda da propriedade, né? Você está se desfazendo de um bem. Pode ser imóvel, pode ser móvel, mas a alienação em si, ela caracteriza uma transmissão voluntária, no qual você deixa, né, aquele bem, ele sai da sua esfera patrimonial, né, sai do seu poder. Então esse bem, ele deixa de compor o seu patrimônio. Então você tem aí uma perda da propriedade, você perde aquela propriedade sobre aquele bem. Então quando você vende um carro, vende uma casa, é a situação em análise, né? Ali a alienação é um caso de perda de propriedade. Uma outra situação que nós temos é a hipótese de renúncia. Quando você expressamente manifesta, né, de forma unilateral, lógico, você expressamente manifesta que você não tem interesse mais naquele bem. Então você pode, muitas vezes, renunciar ao bem de uma forma, fazer um ato no cartório, informando que você não tem interesse naquela propriedade. Isso acontece, por exemplo, nos casos de inventário. Né? Quando há uma sucessão e é aberto o inventário, muitas vezes o herdeiro, na verdade, assim, o herdeiro não é obrigado a aceitar a coisa. Muitas vezes o herdeiro, ele pode ser intimado, se ele se manter silente, né, ele pode ser intimado para manifestar seu interesse. E uma vez que ele não queira participar daquela herança, ele vai simplesmente fazer de forma expressa e inequívoca o seu ato, né, de renúncia sobre aqueles bens. Então a renúncia, você, por um ato unilateral, você manifesta expressamente que você não quer a coisa. Uma outra situação que pode acontecer é o abandono, que é muito semelhante com a renúncia. A renúncia, você expressa o seu desejo em não se manter com aquele bem. No abandono, você não faz isso de uma forma expressa, mas você deixa a intenção, você manifesta a intenção. O abandono não é só você simplesmente não estar diretamente com a coisa, você tem que manifestar que você também não quer, mesmo que você não faça expressamente. Um exemplo disso, muitas vezes, que nós temos. Bom, se você estiver num lugar, você está na sala de aula e você deixa o seu caderno lá, né? Você esqueceu o caderno. Bom, aí depois você vem procurar, você não acha. Naquele caso, você não abandonou, porque você manteve o interesse com a coisa, tanto que você voltou para procurar. Então, se ela está perdida, ela não está abandonada. Mas você poderia simplesmente deixar e não pegar mais. Né? Como a gente vê muitos casos, por exemplo, de carros que são abandonados na rua, nas vias públicas. Então, em condomínios, né? Eu morava em um condomínio uma certa época que tinha um carro que eu entrei e saí do condomínio e o carro ficava parado no estacionamento. Então não houve ali uma manifestação expressa, mas a gente percebe que o dono ele não tinha mais interesse na coisa. Um outro exemplo que nós temos, uma outra forma de se perder essa propriedade é com o perecimento do objeto. Então, se o objeto ele perece, se o objeto ele sofre um dano do qual toda a sua estrutura ela está comprometida, você perde aquela propriedade. Né? Imagine, por exemplo, pessoas que moram em áreas de risco, por exemplo, eles têm suas casas e há um desabamento da encosta e todo o imóvel ele é perdido.
né? Então, quando o imóvel ele vem abaixo, temos um caso de perda da propriedade. Vamos ter também, no caso, digamos, uma destruição total de um veículo. Você vai perder a propriedade sobre aquele bem, certo? Então, também é uma hipótese. A outra situação que nós temos é a desapropriação. A desapropriação, ela acontece, está prevista tanto na lei, né, existem decretos específicos para a administração pública fazer isso. Existe também um direito fundamental de que quando houver a desapropriação por interesse público, utilidade, necessidade social, vai haver uma justa indenização como reparação para aquele bem. Bom, existem casos que não, em que o bem ele foi utilizado, por exemplo, para a prática de um crime. Então, você vai perder o bem e não haverá aí uma indenização, justamente porque aquele bem ele tinha uma utilização contrária ao direito. Mas haverá a indenização e a desapropriação quando a utilização daquele bem ele se mostrar interessante para a administração pública. Então, muitas vezes a gente pode ter uma necessidade, um caso urgente, pode ter uma utilidade, né? Quando houver uma viabilidade, né, da administração, pode haver um interesse que a administração ela faça uma concessão para que outra pessoa venha a utilizar de uma melhor forma aquele bem. Então, temos esses 3 casos que são os requisitos. E, aliado a isso, nós também temos uma condição que é a justa indenização. Então, o Estado, né, através dos seus entes, a administração pública federal, a União, o Estado, os municípios, eles podem, o Distrito Federal, eles podem fazer uma desapropriação. Um exemplo, né, que a gente pode ter sobre a desapropriação ocorre de uma forma constante nas grandes cidades, quando se busca construir novas vias, né, ampliar muitas vezes avenidas, ou se construir avenidas em determinados locais e que muitas vezes existem casas construídas naqueles espaços. E para o interesse, né, da administração, eles vão buscar fazer a desapropriação das casas, dos imóveis, dos terrenos e construir ali as vias para dar o fluxo ao trânsito, né? Então, é um exemplo comum que acontece. Pode ser feito também a desapropriação para outros fins, por exemplo, a questão da reforma agrária também é utilizada para os fins de desapropriação. Então, esse último caso de perda, né, que a gente cita aqui é justamente a desapropriação. O Estado ele vai assumir ali ou até transferir a propriedade, como por exemplo na reforma agrária, ele não vai desapropriar para si, mas ele vai desapropriar para colocar outras pessoas dando utilidade, atendendo a função social daquele bem. Então, nós teremos aí também essa hipótese de desapropriação a perda da propriedade, na qual você, sendo titular, se sofrer essa desapropriação, você vai perder a propriedade do bem, tá certo? Então, se você gostou aqui desse conteúdo, se foi interessante, se você conseguiu compreender os casos de perda da propriedade, eu peço que curta o vídeo, né, para eu saber, né, se o conteúdo foi relevante, foi compreensível. Caso contrário, peço que deixe aqui sua dúvida ou crítica nos comentários para que a gente possa corrigir e de repente fazer um outro aqui para responder a sua dúvida, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.